A impressão que eu tenho é que muitas vezes o mundo conspira para que sobrevivamos dentro de caixinhas. A caixinha da religião, a caixinha da personalidade, a caixinha do você sempre foi assim, a caixinha de tudo aquilo que tenta te prender. Se você não come carne, por exemplo, você vai logo para a caixinha dos vegetarianos. Mas espera aí, talvez você nem se identifique com o que os vegetarianos e os veganos defendem. Talvez você não coma carne porque o seu corpo não digere bem a carne. Se você usa saias e vestidos, talvez possa ser confundida com uma irmã da igreja. E não que exista um problema nisso. Mas a questão é que o tempo todo tentam nos colocar em caixinhas. E particularmente não vejo um grande problema nessas caixinhas. O que eu vejo como um problema é nos identificarmos tanto com uma determinada caixinha que percamos a nossa essência, que percamos a nossa autenticidade e que nos sintamos presos, que acreditemos que não podemos ter uma atitude, um comportamento diferente porque já fomos enquadrados dentro de uma determinada caixa. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Durante a nossa vida inteira, somos moldados a ser algo que talvez não sejamos de fato. Por isso, agora eu vou compartilhar com você 4 dicas para te ajudar a se tornar uma pessoa mais autêntica e original. Primeiro, tenha coragem de agir diferente e experimentar novos jeitos de ser. Eu vou te dar um exemplo meu. No meu outro canal, eu percebi que eu estava ficando um pouco engessada, que eu não estava conseguindo expressar quem eu sou na minha totalidade. Então eu comecei a fazer alguns ajustes e tô sentindo que tô muito mais natural, muito mais autêntica, muito mais verdadeira. Então, o que será que hoje você pode querer fazer ou experimentar, mas por medo de desagradar, por medo da opinião das outras pessoas, por medo do julgamento, você não se permite fazer? Ou às vezes por um medo de se decepcionar, se frustrar, por fazer e ver que não era bem isso, eu não gostaria de ter feito. Eu não estou falando aqui de coisas que vão ferir seus valores nem os seus limites, não é sobre isso. Mas é sobre você se permitir se lançar no novo, se lançar naquilo que muitas vezes pode ser desconfortável, mas que vai ser bom para você. Por exemplo, às vezes você está acostumado ou acostumada a sempre dizer sim para as pessoas. E se você experimentasse dizer não? Às vezes você sempre está acostumado ou acostumada a ir a um determinado shopping. E se você fosse em um shopping diferente? Às vezes você está acostumado ou acostumada a ir sempre acompanhado ao cinema. E se você for sozinho ou sozinha? É sobre essas coisas, sobre agir de uma maneira diferente, sobre agir de uma maneira que se conecte mais com quem você é de fato, que te dê uma verdadeira alegria, que você se sinta bem com aquilo. Quantas vezes a gente pode, sem perceber, estar interpretando um personagem? Um personagem que foi criado por outras pessoas ou que a gente absorveu daquilo que a gente observou ao nosso redor. Das influências que a gente teve através de filmes, novelas, do ambiente do qual a gente está inserido. Então, de fato, será que hoje você está conseguindo expressar quem você é? Ou você está sendo uma cópia? Então, tenha a coragem de agir diferente, de experimentar coisas novas. Não vai logo julgando e descartando sem saber, desde que não ultrapasse os seus limites nem fira os seus valores inegociáveis. Combinado? Então se permite fazer diferente. Se permite agir de uma forma diferente que talvez até vai incomodar outras pessoas, mas que de fato não vai estar prejudicando aquelas pessoas e que de fato é importante para você. Que de fato às vezes você gostaria de fazer e nunca teve a coragem de fazer. É só se desafiando que você vai conseguir ser uma pessoa mais autêntica, é se permitindo experimentar, é se permitindo se perceber diante de determinadas situações, como você se sente, como você se comporta, o que aquilo gera em você. Gera empolgação, alegria, felicidade ou te traz um peso, te traz uma sensação ruim? A segunda coisa que você precisa para ser uma pessoa mais autêntica é evitar estar com pessoas que tentam te colocar dentro de uma caixinha.
Porque o teu ambiente, ele tem uma força grande sobre você. A gente não percebe, mas o fato é que o nosso ambiente, ele influencia muito em quem a gente é. No tipo de comportamento e resultado que a gente vai ter na nossa vida. Porque a gente acaba se adaptando ali. Por isso que é importante você estar inserido ou inserida, se você quiser estar em um grupo de amigos, com pessoas que te permitem ser quem você é e não com pessoas que ficam tentando te enquadrar ou te mudar. As pessoas que você está convivendo hoje, elas te permitem que você se expresse, que você seja autêntico, que você demonstre quem você é de verdade? Ou são pessoas que ficam tolhendo você? São pessoas que ficam tentando te limitar em algo que você não precisaria ter limites? Você já parou para pensar a respeito disso? Será que hoje o grupo do qual você faz parte está te fazendo bem ou está impedindo o seu crescimento? Está te impedindo de você ser quem você é de verdade. Então busque estar conectado ou conectada em um ambiente onde as pessoas se expressem e deixem que as outras se expressem também. 3. Esteja disposto ou disposta a se conectar com outras pessoas. Sendo grato ou grata por tudo que você viveu até aqui, mas entendendo que talvez esse lugar que você esteja hoje não seja mais para você. Uma das coisas que mais gera sofrimento na nossa vida é a gente se apegar, é a gente querer manter um ciclo que já se encerrou. Às vezes aquele ciclo já se encerrou, aquele ambiente não é mais pra gente, aquele relacionamento, aquela amizade, aquele emprego, e a gente fica ali, a gente tenta sustentar até o final. Isso só gera sofrimento na nossa vida. Para pensar qual situação na sua vida você já pode ter feito isso e o quanto de sofrimento a mais isso pode ter te gerado. Então, quando a gente agradece por tudo que a gente vivenciou, quando a gente é grato àquelas pessoas, àquele ambiente, isso é muito bom, mas isso não nos impede da gente sair e vivenciar outras coisas, da gente se conectar com outras pessoas se aquele grupo não está mais gerando crescimento para a gente. Então, será que hoje você estaria disposto ou disposta a se conectar com pessoas que também estão indo nessa direção, que também estão buscando serem pessoas mais autênticas, verdadeiras, honestas e alinhadas com aquilo que de fato acreditam? 4. A partir de agora, comece a observar os seus comportamentos e como você se sente com eles. Eles te causam algum estranhamento ou não? Você se sente bem, se sente animado, se sente alegre? Às vezes você tem a sensação de não se reconhecer no que você faz ou no que você diz. Às vezes, isso é um sinal de que você não está totalmente conectado com você. Porque quando a gente está mais conectado com a gente, as coisas fluem naturalmente, a gente se expressa com autenticidade, a gente se sente alegre, a gente se sente bem. A gente sente que, de fato, eu estou no caminho certo. Sabe essa sensação de eu tô no caminho certo, eu tô bem, eu tô empolgado, eu tô animado e eu tô me sentindo pleno nesse instante? Muitas vezes isso demonstra que a gente tá sendo uma pessoa autêntica. Já quando a gente fica meio assim, tem um certo estranhamento, claro, o estranhamento ele pode acontecer também quando a gente tá no processo, mas se a gente sempre tem um comportamento e às vezes já faz tempo que a gente tem, e a gente ainda tem um certo estranhamento, se a gente tem uma determinada forma de lidar ou de falar e sempre fica uma sensação estranha, talvez é porque você não esteja tão conectado assim com você. Então procura essa sensação de empolgação, de alegria, de divertimento, de realmente você sentir que as coisas estão fluindo, que você não está tentando forçar nada. Porque isso muitas vezes está te direcionando para sua autenticidade. Isso muitas vezes, essa fala, esse comportamento está mostrando quem de fato você é. E talvez alguns dos seus comportamentos possam ser prejudiciais para alguém. Então aí você tem que parar e questionar. Por exemplo, eu tiro determinadas brincadeiras, mas as pessoas se sentem ofendidas com isso. Bom, talvez na verdade isso nem seja quem você é de fato. Talvez você acreditou que era, ou talvez você viu isso em outras pessoas e acabou incorporando em você. Então é extremamente importante que para ser uma pessoa autêntica você passe a se observar mais também e você esteja confortável no desconfortável. 5. Esse aqui é extremamente importante. Não queira ser o diferentão ou a diferentona. Apenas busque se reconectar com a sua verdadeira essência,
com aquilo que de fato toca o teu coração e faz você se sentir vivo ou viva. Vamos resumir aqui. Primeiro, agir de forma diferente, se permitir agir de uma forma diferente da qual você está acostumado ou acostumada. Segundo, evitar estar em ambientes onde as pessoas tentam te colocar dentro de uma caixinha. 3, estar disposto ou disposta a se conectar com pessoas que estejam buscando serem pessoas mais autênticas também. E não só isso, buscar se conectar com novas pessoas. Para você se perceber, para você se conhecer. 4, observe os comportamentos que você tem, a sua fala, o seu jeito de agir e o que isso quer dizer sobre você de fato, o que te empolga, o que te dá alegria, o que causa em você um certo estranhamento, uma certa rejeição. 5, não queira ser o diferentão ou a diferentona, mas apenas de fato expressar quem você é de verdade. E você vai conseguir expressar quem você é de verdade quando você parar de dar importância demais para aquilo que outras pessoas dizem e começar a pensar naquilo que é importante para você, no que tem significado para você. Mesmo com medo do julgamento, mesmo com medo que as pessoas talvez vão se desagradar com o seu novo comportamento ou nova atitude. Mas agir independente desse desconforto, sabendo que as pessoas que devem permanecer vão permanecer e que talvez alguns ciclos tenham que ser encerrados. E tá tudo bem, porque isso faz parte da vida. E muitas vezes a gente precisa se desapegar para se conectar com quem a gente é de verdade. Se desapegar, inclusive, da nossa velha versão, que às vezes a gente fica preso ali, mas durante tanto tempo eu fui assim. Tá, mas durante tanto tempo você não foi quem você queria ser de fato, você não foi quem você é de fato. Você já se viu agindo de uma forma diferente da qual você de fato gostaria de agir? Você já se percebeu fingindo um determinado comportamento ou uma determinada atitude simplesmente para agradar outras pessoas? Compartilhe a sua experiência aqui comigo. Eu quero saber se você está nesse processo de ser uma pessoa mais autêntica já faz um tempo ou é algo recente. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!